irmãos. Estamos iniciando mais uma aula, a aula de número 13, que é a oração do Pai Nosso. Que Deus esteja nos abençoando, o Espírito Santo nos esteja dando discernimento para mais esta aula de conhecimento da Palavra do Senhor. Nós já aprendemos que orar nada mais é do que conversar com Deus. Ele nos criou para que tivéssemos comunhão, amizade com Ele. É através da oração que ficamos frente a frente para conversar e abrir nosso coração de maneira franca e aberta, sem nada para esconder, pois Deus sabe aquilo que temos mais necessidade, antes mesmo de pedirmos. Assim, para falar com Deus, não importa a quantidade de palavras que usamos na oração, ou se elas são bonitas ou não. Cada pessoa precisa encontrar o seu jeito de conversar com o Pai, que está no céu, pois o que realmente importa é orar com o coração. Em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4, lemos que os discípulos viram Jesus orando e pediram para que ele também os ensinasse a orar. Então Jesus mostrou um modo especial de conversar com Deus, ensinando a oração do Pai Nosso. Nessa pequena e singela oração, nós aprendemos. A introdução da oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu. Nesta oração, Jesus ensina a chamar Deus de Pai. Todas as pessoas que receberam o Senhor Jesus Cristo em seus corações ou que querem viver de acordo com a vontade podem ser chamados de filhos de Deus, conforme lá João capítulo 1, versículos de 11 a 12. Também nós faz parte nos outros. Ela é uma oração comunitária, ou seja, é a oração que nos faz lembrar que fazemos parte de uma comunidade. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai Nosso, o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair, livra-nos do mal. Depois da introdução, encontramos 7 pedidos que deveriam estar sempre em nossa mente. As 3 primeiras petições possuem relação com as coisas de Deus, seu nome, seu reino e sua vontade. As outras 4 petições têm a ver com as nossas necessidades humanas: o pão de cada dia, o perdão dos pecados, a tentação e nos livrar do poder do mal. Veremos cada uma delas agora. Primeira petição: santificado seja o teu nome. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos dizendo que o nome de Deus precisa ser reconhecido como santo por nós. O que estamos orando? Precisamos demonstrar que, através de nossas atitudes, que estamos servindo a Deus, que é santo. Segunda petição: venha o teu reino. A promessa e a esperança do reino de Deus fazem parte da vida de fé do crente em Jesus Cristo. O reino de Deus não é algo que podemos construir por nossos próprios esforços ou vontade. É algo que depende exclusivamente de Deus. Mas nós podemos já aqui neste mundo mostrar sinais do reino de Deus para as outras pessoas que ainda não creem em Deus. Desde o início do ministério de Jesus Cristo, ele anunciava a chegada do reino de Deus. Terceira petição: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há momentos em que a dor e o sofrimento são muito difíceis de suportar. Quando oramos para a vontade de Deus seja feita, precisamos também lembrar que nem sempre a vontade de Deus confere com a nossa vontade. Quarta petição:
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesta parte da oração, Jesus ensinou aos seus discípulos que também o pão com o qual nos alimentamos todos os dias é dádiva de Deus. Por isso devemos pedir e ser agradecidos por ele. Martim Lutero explicou no Catecismo Menor que o pão nosso de cada dia é tudo aquilo que o ser humano necessita para o seu sustento. Há pessoas que sempre estão insatisfeitas com o que possuem. Você já agradeceu a Deus hoje pelo alimento e por tudo que Deus dá de presente para nós? Quinta petição: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. A Bíblia afirma que todas as pessoas são pecadoras. Não existe nenhuma pessoa que possa dizer: eu sou 100% justa. Jesus nos ensina que devemos pedir sempre o perdão de Deus, pois nós sempre estamos pecando e sempre seremos pecadores. Mas a misericórdia de Deus é muito maior do que todo o pecado humano. Esta misericórdia nos alcança com o perdão, não porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso e quer nos salvar. Sexta petição: e não nos deixe cair em tentação. O pecado sempre vem ao nosso encontro na forma de tentação. Se concordarmos e aceitamos a tentação, nos sugere então estamos pecando. A tentação é uma mentira bem contada, que parece ser uma verdade ou algo que nos fará bem. Sétima petição: mas livra-nos do mal. No sétimo pedido do Pai Nosso, Jesus nos lembra de orar para Deus nos livre de toda a forma do mal. O mal é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O mal que atua neste mundo não se cansa. O mal já foi vencido por Jesus Cristo no Calvário, de acordo com 1 João capítulo 3, versículo 8. A conclusão da oração é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim encerramos a oração do Pai Nosso, com louvor e adoração a Deus. Reconhecemos que tudo o que dissemos e pedimos antes pode ser atendido e respondido, pois a Deus pertence o reino e a glória e o poder. Na verdade, tudo pertence a Deus. Assim, podemos ficar tranquilos, pois o que pedimos na oração será atendido conforme a vontade de Deus, sempre. O compositor da música clássica, o alemão Johann Sebastian Bach, sempre colocava no cabeçalho de suas músicas as letras SDG, que são as iniciais de Somente a Deus a Glória. Assim, ele dedicava sua música em louvor a Deus. Onde você colocaria as iniciais SDG naquilo que você faz? A palavra Amém parece ser o fim da oração, mas não é. Significa assim seja. Na verdade, o que estamos dizendo é, quando falamos o Amém no final da oração, é o que concordamos com o que foi orado e o que vamos fazer também a nossa parte para não estar, se for necessário, e assim também nos comprometer. Assim o Amém nos compromete. Recapitulando o que estudamos hoje, trago para vocês as perguntas que estão na apostila de vocês. Primeira pergunta: qual a oração que Jesus ensinou?
Segunda pergunta: em quantas partes se divide o Pai Nosso? Terceira pergunta: qual a petição mais difícil de orar? Por quê? Quarta pergunta: conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, qual a vontade de Deus? Pergunta 5: quais os sinais do reino de Deus que podemos mostrar para as outras pessoas? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Pergunta 6. Como podemos saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas? Pergunta 7. Na sua opinião, por que algumas pessoas têm tão pouco e passam fome e outras têm de sobra? Oitava pergunta: quantas vezes devemos perdoar nosso próximo? Leia Mateus capítulo 18, versículos 21 a 22 e responda. Leia a apostila também e que Deus esteja nos abençoando e até o nosso próximo encontro. Amém.